Glória a Deus. Até que abriu. Paz, Senhor, meus irmãos, estou testando aqui para ver se abre live novamente, né? De vez em quando eles me bloqueiam, né? Por causa de algumas notícias que a gente compartilha aí. Mas está funcionando certinho, né? Tá eu aqui, o Emanuel Malacai, a Emanuela Radassa. Aqui, Emanuel Malacai, dá um oi, Emanuel. Isso aí. Tá brincando com a vassoura da avó dele, até ela ver no vídeo. Aí, Emanuela, dá um oi aí. E esse aqui também é o Pelé. A gente vai ter que dar um jeito nele. Não, vai dar. E aquela ali é a Frufru Albino. Pelé Albino, Frufru Albino, Manuela Albino, Emanuel Albino. E Alex Albino. E o Alex Albino. Oxe. O Alex Albino. Glória a Deus. Então tá, meus irmãos, estamos pensando em retomar aí devagarinho, né? Batendo um papo. Está quase chegando o momento de subir ao monte novamente. E o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem estabelecido o seu propósito, né? Temos muitos testemunhos aí, mostrando o mover de Deus, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando o agir de Deus, mostrando Deus quebrando protocolos e quebrando lógicas, né? E também estaremos repartindo a palavra do Senhor em tempos oportunos, né? Glória a Deus. Amém. Mas o testemunho que eu queria dar hoje aqui é sobre a voz de Deus. Sobre a voz. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Amém? E eu gostaria de começar pensando que não é fácil discernir a voz de Deus. E há uma diferença muito gritante, muito grande, enorme, é um abismo. Entre ouvir a voz de Deus, dentre muitas outras vozes. Ou seja, a gente ouve uma pregação de Deus vai falar aqui, às vezes até o próprio pregador, né, no seu ego, na sua fé, na sua ousadia, de Deus está falando, e às vezes Deus não está falando. Às vezes ele está narrando ou expondo as escrituras, que não significa que Deus está falando. A Bíblia é a nossa regra de fé, não é? A Bíblia é a nossa regra de fé. Dela nós tiramos aprendizados e baseado nela nós regramos, alinhamos, aprumamos a nossa vida, a nossa existência, as nossas atitudes. Alicerçamos a nossa fé. Mas se nós formos pensar e analisar, nós vamos ver que dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, correto? Existem muitas vozes dentro da palavra de Deus. Mas o senhor pastor Giovanni Ortiz, glória a Deus, pregador do Evangelho, Deus abençoe. Então, dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, existe muitas vozes. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu ganhei agora, esse tempo atrás, que ela mostra isso de forma bem clara, né? Até pedi pro meu filho buscar ela ali, mas quer buscar ela ali, meu? Tá ali em cima do sofá ali, a vermelha. Vou pedir pro meu filho pegar essa Bíblia ali. E ela da base, ela mostra na prática isso que eu estou falando, mas você pode identificar isso de forma muito clara. Você pode identificar isso de forma muito clara, né? Aqui tá ela, obrigado, meu filho. Ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada
as palavras de Deus em azul, as palavras de Jesus em vermelho. Ó, não sei se você vai conseguir ler ali. Acho que para você vai parecer o contrário, né? As palavras de Deus em azul e as palavras de Jesus em vermelho. Amém? Né? Então assim, ó. Mas tem muitas outras palavras, vozes, né? Então a palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra ou voz do Espírito Santo, palavra ou voz de Satanás, dos demônios, né? Palavra ou voz de homens, mulheres, crianças, anjos, né? Então existem muitas vozes ali. Tem uma pregação do Elcio de Assis que ele fala sobre esse tema, né? É que Deus ele consegue identificar a sua voz dentre muitas vozes, né? Ele consegue identificar a sua voz dentre muitas vozes. Então, quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, é muito interessante e é importante também pensarmos que Deus nem sempre fala. Não é sempre que Deus quer falar. Há momentos que Deus se cala, como diz o louvor, né? E tem pessoas também que poderiam ser identificadas como especialistas e às vezes se perdem na voz de Deus, né? Para. Não dá. Vamos brincar com ele pra lá, vamos. Sai pra lá. Não é? Acerca de Natã também, né? Que com voz firme e confiante disse que Davi poderia construir o templo, que Deus seria com ele. Ao chegar na sua casa, Deus encontrou com o profeta e disse: não, pode ir lá, voltar lá, e não fui eu que disse para fazer nada. E teria muitas outras passagens mostrando isso aí, né? Tem a passagem de Elias também, não é? Quando Elias ele se esconde dentro de uma caverna e vai vir o fogo, vai vir terremoto, e Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, e Deus vai vir por meio de um cisto, uma voz tranquila e suave, né? Ali Deus estava. Provérbios capítulo 3, versículo 6 vai dizer: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então a gente tem que ficar conhecendo, né? A gente tem que ficar entendendo, a gente tem que ficar percebendo, a gente tem que estar analisando, a gente tem que estar observando. Uma das formas que Deus fala também muito é por meio de sinais, né? Por meio de sinais. Uma das formas que Deus não fala normal é por meio da lógica, da razão. É uma forma que Deus não fala. Um outro ponto, teria muitos pontos, né? Um dos pontos para a gente identificar a voz de Deus é quando Ele fala e são coisas que tu não estava pensando naquilo. E aí vem o teu coração e vem a presença, mas não vem de ti, tu não estava pensando nisso, tu não estava raciocinando sobre isso, mas essa informação, ela vem. Não é? Então isso é muito curioso, né? Eu procuro cada vez mais estudar sobre isso, porque como um caçador de Deus, né? Eu estou sempre caçando Deus, né? Procurando encontrá-lo aonde eu puder achar Ele, né?
Amém? Sobre a voz do Senhor. E é importante isso, né? Porque Deus, ele usa muitos profetas, graças a Deus. Mas até os profetas que Deus usa, certo momento Deus pode não usar. Deus usa conselheiros, mas às vezes alguns conselheiros estão falando fora daquilo que Deus quer. Por muitos conselhos a gente vence a guerra, mas nem todos os conselhos é que te levam a vencer a guerra. Nós poderíamos falar aqui sobre o conselho de Aitofel, mas não quero entrar nesse ponto aí também, né? Mas foi um mau conselho. Né? Mas tem bons conselhos, né? Tem bons conselhos. Lá em Provérbios 31, a gente vai encontrar uma mãe aconselhando seu filho. E ali são ótimos conselhos. Né? Nossa, eu não pensei que estaria tão agitado aqui na frente, gente. Não estava tão agitado, agora ficou impossível de continuar o raciocínio. Mas vamos caminhando um pouquinho mais. E aí ele ficou lá? Com a ajuda da professora, mas ficou. Né? Tá querendo se acostumando? Uhum. Tá bom, então. Estamos falando aqui com uma jovem, aqui com uma vizinha. Não conheço eles, devem ser novos aqui. A criança parou aqui do meu lado, sentou aqui e ficou agarrada em mim. Sentada do meu lado porque ela não queria ir para a creche. Né? Acho que está dando os primeiros passos para poder ir para a creche e aí aconteceu esse detalhe aqui também. Amém? Graças a Deus. Então vamos falar aqui sobre a voz de Deus. Né? Lá em 2 Reis, se não me engano, capítulo 23, Davi vai sofrer um dano porque ele vai à guerra. E os inimigos aproveitam a ausência dele na cidade e saqueiam a cidade. Levam crianças, levam mulheres, levam muitas coisas. Aí Davi vem com sangue nos olhos para buscar eles, para ir atrás deles. Não é? Mas primeiro ele vai consultar o Senhor. E vai perguntar, Senhor, vou à guerra? E aí o Senhor vai dizer, vai porque eu sou contigo. Então quando Deus dizer, vai porque eu sou contigo, e tu sabe que é Deus, reconhece a voz de Deus, entende a voz de Deus, discerniu a voz de Deus, vai que Deus vai ser contigo. E quando Deus disse para ele não ir, ele não foi. Né? Isso aqui é muito interessante também, é um outro ponto também, né? Quem não tem discernimento e comunhão com Deus, diz assim, seja feita a vontade de Deus. Isso não existe, gente. Isso aí é coisa do meio da crentolândia. A crentolândia que não tem comunhão com Deus diz assim, seja feita a vontade de Deus. Quando tu vê o camarada fazer isso aí, ele está dizendo que ele é incrédulo, ele é sem norte, ele é duvidoso, ele não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, ele não diz seja feita a vontade de Deus, ele diz vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Porque Deus fala, entendeu? Eu vou orar e eu vou saber, porque Deus vai me dizer qual é a vontade de Deus. Então quem tem comunhão com Deus, quem tem vida com Deus, essa frase, esse pensamento não se encaixa. Né? Se o profeta não sabe qual é a vontade de Deus, ele vai consultar a Deus e Deus vai dizer. Ele vai saber a vontade de Deus. Onde é que a gente se baseia, né, para poder falar? Mas Jesus estava lá no Getsemane e aí ele orou dizendo, Pai, contudo seja feita a tua vontade. Sim, é verdade. Mas ali não está dizendo que ele não sabia qual era a vontade do Pai. Entendeu onde é que está o pulo do gato? Onde o inimigo, Satanás, o adversário, ele engana muitas pessoas. Aí vem alguém que é incrédulo, cético, não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus, não está preocupado em saber a vontade de Deus, não está preocupado com nada, tá? Não tem compromisso com nada, ele completamente... E tem gente assim no ministério, infelizmente, né? Aí ele chega assim, irmão, vamos orar para seja feita a vontade de Deus. Ele é cético, irmão. Deus livre, é incrédulo, entendeu? Não, seja feita, não. Vamos orar e nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Que aqui Deus fala, entendeu? E Deus fala. Deus fala, quem crê que Deus fala? Deus fala, né? Deus fala ou não fala, Mica? Ô, glória. Deus abençoe vocês. Amém? Deus fala, viu? Até os jovens que estão vindo aqui sabem que Deus fala. Ele fala e fala muito. Amém? Ele avisa antes, entendeu? Né?
Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, vai estar registrado: faria alguma coisa o Senhor sem eles avisar os seus profetas? Não faria. Deus fala tudo antes. E aí então, eu não sei qual é a importância que você dá para a voz de Deus, entendeu? Eu dou uma importância, e até hoje eu estou aqui caminhando, porque eu fico discernindo, buscando entender a voz de Deus. Quando eu conheço a voz de Deus, destino a voz de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus. Glória a Deus, amém? Pode vir um exército contra, dizendo: essa não é a vontade de Deus. Se eu souber que é a vontade de Deus, pronto, acabou. Amém? Não tem nada de flexibilidade contra a voz de Deus, né? Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus seja bendito. Glória a Deus. Eu te louvo, Senhor. Coloque esse espaço na tua presença e te agradeço. Que Deus abençoe aí também Jefferson Fernandes, está trabalhando. Alessandra Dornelli está aí também. E tantos outros que vão passar por essa live, né, irmãos? Estamos recomeçando, pouco a pouco, a retornar com as lives, amém? Estamos terminando aí um processo, uma caminhada, e o Senhor tem sido conosco, né? O Senhor tem fortalecido conosco, o Senhor tem confirmado. Postei um print aí esses dias aí, de coisas muito lindas. E anormal, contra as muitas palavras, veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor mostrando a vontade dele. Amém? Inclusive vem ao meu coração aqui agora Jeremias capítulo 1, né? Versículo de número 12. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra, a sua vontade, o que ele disse, a sua voz, o que ele anunciou. Então o que ele anunciou vem contra tudo e contra todos. Contra a lógica, contra a razão, contra o ceticismo, contra a incredulidade. Amém? Então agora eu vou... Já fizemos uma base aqui, né, uma estrutura bíblica. E a mais, eu compartilhei com vocês aí vários versículos antes da live. Porque diante da live fica um pouco mais casual, né? Mas tem muitos versículos aí que é interessantes. Por exemplo, tem coisas que a gente acha que é lógico, que é bom, mas não é de Deus. Por exemplo, Satanás disse assim: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Era algo bom, ele estava morrendo de fome, ele tinha poder para fazer isso. Não é? Mas não era da parte de Deus, né? Não era coisa de Deus. Pedro, Marcos capítulo 9. Pedro pegou e disse assim: Jesus está anunciando que importava, olha só, importava contra a lógica, contra a razão, contra os bons caminhos, porque o caminho do homem sempre vai ter um conforto, né? Então Jesus contra a lógica, contra a razão, ele está dizendo que era importante que ele fosse rejeitado. Tu vê, né? Quem de nós quer ser rejeitado por alguma coisa? Mas Jesus está dizendo: importa que o Filho do Homem seja rejeitado, né? E vai dar uma lista ali de personalidades, de líderes, de grupos que vão rejeitá-lo, reprová-lo, né? E Jesus está dizendo: é importante, isso tem que acontecer. Esse é o caminho de Deus. Uau, uau. Né? E depois no final ali ele vai dizer quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tem 3 pontos ali. Mas o ponto que eu quero chegar é Marcos capítulo 9, tá, gente? Tem mais um ponto ali que eu acho que está me fugindo da mente aqui. Muitas distrações, né? Então aqui, ó. O ponto que eu quero focar aqui é que Pedro vai vir para cima de Jesus e ele vai dizer assim, ó: não, Senhor, né? Resumindo, só por cima do meu cadáver, né? E Jesus vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende das coisas, tu só entende das coisas dos homens e não entende das coisas de Deus. Ou tu não entende das coisas de Deus, somente das coisas dos homens. Mas o que Pedro disse era bom, não queria que Jesus fosse para a cruz, não queria que Jesus fosse rejeitado, não queria que Jesus fosse reprovado, não queria que Jesus passasse por aquele processo, resumindo, né? Coisa boa, mas a vontade do Pai é que ele passasse por aquele processo. Amém? Tinha um propósito ali.
Outro ponto, né? É Marta e Maria. A Marta está arrumando a casa, está organizando a casa, está trabalhando, produtiva. Maria está sentada ouvindo o mestre. Pela lógica, nós ficamos com a Marta, trabalhadora, dedicada e etc, etc, etc. Aprovada. Maria, preguiçosa, despreocupada, desleixada e etc. Mas daí vem Jesus e quebra o protocolo. Diz: Marta, 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 está enfadada com muitas coisas. Maria, que não está fazendo nada, escolheu a boa parte. Está na presença, está ouvindo a voz, está atenta, está consciente. Né? Tem outras passagens aí que quebram a lógica também, né? A parábola do fariseu e do publicano. Estamos resumindo muito, tá, gente? Tá vendo que tá muita atividade aqui, né? Então eu tenho que resumir muito. Lucas 18, tá? Parábola do fariseu e do publicano. Então vai mostrar ali o fariseu jejuando 2 vezes por semana, pagando o seu dízimo e etc, etc, etc. Não é? Então, e o publicano não consegue nem levantar a cabeça ao céu. Lógica e razão. Quem seria aprovado, justificado? O fariseu. Né? O fariseu tem e testemunha acerca de si mesmo o que ele tem. O publicano não consegue nem levantar a cabeça ao céu, não justifica, só confessa a sua incapacidade. Quem deveria ser justificado, aprovado? O fariseu. Quem deveria ser reprovado? O publicano. Aí Jesus quebra o protocolo. Ele quebra o protocolo. Aleluia. Quem Jesus reprova? O fariseu. Porque ele já está se vangloriando. Quem Jesus aprova? O publicano. Vamos pela lógica. Quem nós colocaríamos como nosso pastor, nosso exemplo, nosso mestre, né? Ou, quem sabe, uma referência empresarial, um modelo de personalidade? O fariseu. Quem nós reprovaria? Quem a gente não quer seguir? Quem não é o modelo para a nossa vida? O publicano. Né? Mas a lógica, o fariseu, que para nós é o top, está caído diante de Deus, está de pé diante dos homens e caído diante de Deus. O publicano, que por nós é reprovado, né? Está caído diante dos olhos dos homens, mas está de pé diante de Deus. Uau! Então, por que muitas vezes a gente se perde da voz de Deus? Porque a gente está interpretando, medindo, analisando conforme a ótica do homem. Deus não afere as coisas como o homem. Irmão, vocês perceberam que mudou toda a movimentação aqui de novo? Não estava assim, né? Então eu vou ter que dar mais cerrada na live aqui, irmãos. Né? Porque tá uma loucura aqui. E não tava ainda, não. Eu já vim pra cá porque tava no silêncio. Vamos ver aqui. Tá, vou continuar aqui então. Então assim, ó, muitas vezes Deus não fala. Muitas vezes, observe, depois dessa introdução que eu fiz aqui, mostrando, né, a razão e a fé, a forma que o homem enxerga e a forma como Deus enxerga, a forma como o homem mede e a forma como Deus mede. Não é? Deixa a moça passar aí. Não por isso. Na próxima tem pedágio. Né? Então olha só, gente. Né? Eu já trouxe uma base bíblica bem forte aqui, tá, gente? Quem não pegou, analisa de novo aí, tá? E tem versículos que eu não citei completamente. Eu tô aqui no meio do movimento, tô na escadaria. Tá aqui as crianças aqui também, meu filho tá aqui aprendendo. Meu discípulo, né? Então nós estamos falando aqui como discernir a voz de Deus, irmão. E eu tô indo por um caminho que não é o caminho que a gente já tem. Que é o caminho da escola bíblica dominical, que é o caminho da escola teológica. Eu estou indo por um caminho de experiência vivida, prática. Essa semana Deus me deu algumas experiências de como ouvir a voz de Deus também, e eu vi na prática, então eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Então é o seguinte aqui, ó.
Deus está falando comigo para mim me preparar para muitas agendas que estão surgindo aí agora. Ele está terminando um processo e estará me enviando para um campo, para uma obra, para um local, para uma cidade, né? E está preparando de antemão essa igreja. Como é que eu sei que essa é a voz de Deus? Primeiro, sempre que Deus falou isso, veio com unção. O diabo pode ter conhecimento, pode ter muitas mas unção ele não tem. Você sabe o que é unção? Primeiro, para te discernir a voz de Deus nessa área, você tem que ter conhecimento do que é unção, discernimento do que é unção. Recalabá, se canta. Discernir a presença de Deus. Aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Eu falei nele aqui. Tá sentindo aí, irmãos? A atmosfera de Deus mudando aqui agora para melhor. A presença de Deus. Aleluia. Daracalabá, decai. Bem-vindo, Espírito Santo. Oh. Quem tá sentindo aqui, irmão? Tô vendo até a nuvem da glória. Paz, senhor Tatiane. Eu tô vendo até a presença de Deus aqui. Até a nuvem da glória eu já tô vendo aqui. Ela tá fraquinha, mas tô vendo. Uau! Pessoal aí da Missão da Fé, Deus abençoe. Tatiane Terezinha. Tava vendo? Feliz aniversário, Tatiane, né? Não mandou nem um pedacinho de bolo pra mim, né? Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos retomando as lives aí, gente. Ative as notificações, porque vai ter muito assunto espiritual. Bênção pra nós, tá? Eita, agora tô sentindo a presença de Deus muito forte aqui, aleluia. Até a testa do negão tá começando a brilhar aqui, aleluia. Xeracalamande carrassuri me calabá. Agora que tu tá sentindo, veio uma voz falando comigo dizendo que Deus está te livrando de muitos e que já era pra tu ter morrido e que muitos já estão armando pra ti. E que não é pra tu se preocupar, que os anjos de Deus já estão andando contigo e que aonde tu ir, a presença de Deus vai estar andando junto contigo. E muitos estão pensando que é bobeira isso que Deus está falando pra ti, pra tu esperar. Mas não é bobeira e é pra tu continuar firme. E se tu voltar pro trabalho, tu vai voltar pro mundo e tu vai morrer. E Deus não vai conseguir te buscar de volta. E que Deus vai te dar uma unção tão tremenda que vai desarmar bombas assim dos Estados Unidos e que é pra tu lembrar dos sinais e é pra tu lembrar do dia que eu usei o profeta dizendo que as luzes que tu via no monte era eu e esses sinais que já estão acontecendo dos aliens é o sinal de Deus contigo, é pra tu saber que falta pouco e que a tua esposa vai ser uma abençoada de Deus e quando ela abrir a boca. Quem tá sentindo a glória aí, gente? Quem tá sentindo a glória aí? Ô pai, eu tô vendo uma coroa de espinhos sobre tua cabeça. E eu tô vendo anjos aqui em volta. Eu tô vendo um anjo com uma bandeja assim na mão derramando sobre tua cabeça. Eu tô vendo que essa bandeja tem algo dentro e é bem quente. Cada vez que o anjo vai passando essa bandeja, vai descendo um óleo sobre tua cabeça. E que é pra tu ficar ligado que ele vai falar contigo através de muitos sinais. Sobre ventos, pássaros e etc. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vai lá mandar uma mensagem pra tua mãe, vai que ela tá me ligando. Lá dentro. Uau.
Aleluia, gente. Quem aí viu, meu irmão, hein? Vocês viram que a unção começou a fluir aqui, eu comecei já a ver a glória de Deus. E aí o Senhor trouxe uma mensagem muito forte aqui por meio do meu filho, irmão. Aleluia. Por meio de uma criança, quem viu aí? Dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa os meninos passar aí. Com licença, bom dia. E aí, bom dia. Glória a Deus. Papai, essa voz ainda Glória a Deus. dizendo pra mim que antes da promessa se cumprir, tu vai ser arrebatado, porque tu vai precisar ver coisas que só Deus vai te mostrar, e as ciladas do inimigo e as coisas que tu vai precisar fazer nessa nova fase. Aleluia. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, tu és fiel, tu és tremendo. Irmãos, vocês estão aí, né? Lembrem do que eu estava falando. Um dos sinais para você saber que é a voz de Deus é que você vê a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. E eu disse, de forma bem clara aqui, antes de Deus começar a inspirar meu filho, né? Amém. Que, aleluia, o diabo pode enganar de várias formas, mas a presença de Deus, a glória de Deus, vem por meio de Deus, amém? Não de anjos caídos. Ele perdeu, amém? Um ponto aqui, tem vários pontos que depois eu volto, tá? Depois eu volto nos pontos que eu vou ver de novo, foram vários pontos. Um dos pontos aqui que eu queria tocar aqui, que precisa de uma atenção um pouco maior, ele viu uma coroa de espinhos. O que é a coroa de espinhos? É o sofrimento, entendeu? É o escárnio, é a descredibilidade de muita gente, amém? A outra coisa que ele viu são os sinais. Por quê? Porque quem acompanha a live aqui sabe que Deus se manifesta pela criação, amém? Então Deus, ele mostra arco-íris, ele abre o céu, se está chovendo ele faz parar de chover. Quem acompanha a live sabe que é assim o negócio, entendeu? Para a glória de Deus. E o Senhor falou aqui de novo, presta atenção que eu vou continuar falando sobre pela criação, por animais, etc, etc, etc. Correto? Então observe, né? Primeiro sinal da gente saber que é Deus. Também não significa, não teve a nuvem de glória, é que não foi Deus que falou, né? Não, Deus fala também. Eu tinha um amigo meu, abrindo parênteses aqui, tinha um amigo meu, nunca mais eu vi ele. Inclusive eu pedi para Deus tirar ele, né? Eu pedi para Deus tirar ele, por causa que ele é um tremendo do profeta, mas usado, mas já era brabo demais. Gente. Então ele entregava a profecia e já ficava brabo com as coisas que ele via, então aquilo ali vinha para cima de mim. Eu sou muito sensível, entendeu? A cara é feia demais, parece ser meu grupo, mas eu sou muito sensível. Vocês vão perceber que até a minha pele ficou oleosa aqui, gente. Muita glória de Deus, né? Muita glória de Deus. Deus abençoe aí também a irmã Adriana Oliveira, que Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Então pode ver que o ambiente mudou totalmente aqui, até a minha pele, irmão, ficou oleosa. Olha aqui como tá oleosa aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem tá vendo aí? O azeite de Deus também não é só... Olha aqui, me atacando. Sai, rapaz. A minha pele ficou oleosa, o cachorro já quer fazer um churrasquinho aqui, um lanche comigo. Né? Então, irmãos, né? Eu tô falando desse profeta aqui, o nome dele é um grande amigo meu, né? O Osmar. É lá de Tubarão, lá, o pastor Osmar. Fique à vontade, querido. Tudo bem. Para, Pelé. Vai ajeitar, rapaz. Vai. Desculpa aí, gente. O meu cachorro tá dando de policial aqui. Vai direitar. Então, eu resolvi fazer a live aqui no meio da rua, porque lá dentro da sala ia ficar muita movimentação, aqui na rua da mesma coisa. Então, gente, nós estamos falando aqui sobre a voz de Deus, tá? Sobre a voz de Deus. Vocês observaram que eu comecei a dar essa palestra, não vou chamar de aula, que eu acho meio petulante, mas estou dando essa palestra, essa conversa aqui com vocês, e aquilo que eu estou falando sobre discernir a voz de Deus está acontecendo aqui, tá? O outro ponto que meu filho tocou aqui
é que os sinais que estão acontecendo na Terra, entre eles os sinais no céu, que é bíblico, né? E agora está tendo muitos sinais no céu, tanto no Sol, quanto o cometa 3I Atlas, que passou agora há pouco, esses sinais de UFOs, né? Que são objetos não identificados nesses últimos dias. Tudo isso são sinais bíblicos, anunciados pelo nosso Cristo, né? E eles, por que meu filho foi inspirado, né, para falar sobre isso? Porque há 20 anos atrás Jesus já dizia para mim, ele não era nem nascido, Jesus já dizia que o tempo que eu for te enviar às nações, de calabarraço, tu estará vendo com os teus olhos os sinais, tu não estará ouvindo, chegará um tempo, acontecerá isso, não, tu vai estar vendo. Então hoje em dia tem guerras entre países, né? Não precisa nem citar aqui, vocês já estão vendo as guerras, pandemias, né? Agora tem mais me fugiu a palavra aqui, mas é um surto de ebola surgindo aí, e tinha uma outra também semelhante. Eu não posso falar essas coisas aqui que também pode cortar a live, né? Ou seja, tem muitos sinais acontecendo, entendeu? Então a minha chamada sempre teve esse cunho, né? Eu já falei isso milhares de vezes, quem acredita ou não estou nem preocupado, mas sempre foi preparada para esse tempo, entendeu? Uma das últimas flechas a serem lançadas, e foi confirmado aqui tudo novamente agora em palavra profética. Então esse amigo meu, Osmar, quando ele profetizava, eu não sentia nada da parte de Deus. Ele só falava, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E se cumpria na risca. Eu me perdi a conta de quantas vezes esse profeta foi usado para revelar ou me informar o que acontecia dentro das reuniões que eu não participava da igreja. Tinha reuniões que eu não participava, que era citado meu nome, e eu sabia tudo. E aí Deus dizia, tem duas pessoas, assim, que falaram contra ti dentro da reunião. E eu vou removê-los, eu vou arrancá-los, eu vou lançá-los para longe. Passava 3 dias ali, uma semana, e já começava a ver Deus retirar. Entendeu? Então, ou seja, a voz de Deus é a voz de Deus, né, irmão? Né? Então é muito lindo, muito legal, muito bacana. Eu tenho um testemunho aqui, mas para mim não tornar tão pessoal, né? Porque, como eu disse ali, tem coisas que são lógicas e que a nossa mente ele vai para a área da lógica. Mas a voz de Deus, o cachorro tá me atacando aqui, para, rapaz. A voz de Deus, ela não tem compromisso com a lógica. A voz de Deus não tem compromisso com lógica, com a razão, com o que é melhor, com o que é mais confortável, com o que é mais seguro. A voz de Deus não tem compromisso com isso. Amém? Então essa semana eu estava passando por uma situação e eu precisava muito ouvir a voz de Deus. E Deus estava falando. Só que ele estava falando de uma forma mais sucinta. Não vinha essa glória, né, essa presença. E eu fui na Deus e Amor, busquei a voz de Deus. Eu fui na Seladas em Cristo, aqui perto. Deus falou comigo, mas não falou sobre o que eu estava buscando. Ele falou que estava para se levantar uma calúnia aí, né? Ia para mim ficar quietinho, que Deus vai tratar com quem for o canal da calúnia, né? Então, glória a Deus, né? Isso aí já estou acostumado. A última que eu contei, eu até me perdi as contas, acho que era 39. Já parei de contar já. Parei de contar porque vai ser muito forte isso aí. Né? Então o Senhor já falou que já tem mais uma listinha de pessoas aí que Deus já vai estar tratando. Amém? Mas só que o Senhor não estava falando. Daí como é que o Senhor estava falando? Sonhos. Deus deu sonhos proféticos, anunciando e alinhando todas as coisas. Amém? Outra forma que Deus estava falando. Chegou uma proposta para mim e eu queria saber se essa proposta era de Deus ou não. Amém? Porque nem toda proposta é de Deus. Se a proposta vai te tirar do alinhamento, vai te tirar daquilo que tu está sendo preparado, não é de Deus. Outra coisa, né? Quem anda com Deus, quem vive constantemente com Deus, Deus te prepara para passar por certos tempos. Não chega assim um tempo, chegou um tempo e eu não sabia. Não, irmão, Amós capítulo 3, versículo 7, né? Faria alguma coisa o Senhor sem antes avisar os seus profetas? Os profetas ali é quem está acostumado a ouvir a voz de Deus, quem está buscando Deus. Se tu não sabe o que é, tu nunca vai dizer,
Repetindo, seja feita a tua vontade. Não tem isso. Se eu não sei qual é a vontade, eu vou buscar e Deus vai falar qual é a vontade. O profeta não fica perdido no escuro. Então o negócio é o seguinte, né? Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor deu o sonho pro meu filho, certinho o sonho. Na mesma noite deu o sonho para mim, certinho o sonho. Aí Deus levantou uma outra missionária, certinho, né? Só que na razão de todo mundo, essa porta que abriu, não vai, não tem problema nenhum, é temporário. E eu disse, mas tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a sentir bocejo. Sabe quando você começa a bocejar? Bocejo. E quando você boceja, é um dos sinais que você está perdendo energia. Não, o que está fazendo, Manuela? Pode parar. A Manuela, a gente dá um tempinho para ela, já começa a fazer umas construções aqui. Então, o bocejo era um sinal que havia energia, unção, força sendo subtraída, retirada. Outra forma que Deus falou é que eu estava muito animado, muito alegre, muito contente, e começou a vir uma alegria. Amém? Uma alegria, não, perdão. Tá mandando mensagem aqui na hora da live, né? Então assim, ó. Tristeza. Eu falei alegria, mas porque estão me cortando aqui, ó, o raciocínio. Começou a vir uma tristeza. Eu estava alegre e começou a vir uma tristeza do nada. Opa, já é o Espírito Santo já intercedendo por ti com gemidos inexprimíveis. Ele está querendo te comunicar algo. Ele está começando a querendo te falar algo. Entendeu? O teu sentimento mudou. Então Deus está querendo te falar algo. Tinha outro ponto que veio. Um era muito bocejo. O outro foi o sentimento de tristeza muito forte. Não lembro qual é o outro ponto. Daqui a pouco eu lembro. Era Deus falando ali. Daqui a pouco eu lembro outro ponto que é importante também. Tá, meu irmão? Você tem que perceber esses detalhes, né? Porque Deus fala com a gente assim, tá? De repente você quer muito ouvir a voz de Deus e Deus não está falando. Mas você não está percebendo os sinais que Deus está te dando. Amém? Agora eu vou para um outro culto que eu fui na Deus e Amor ali ontem. E ia ter uma pregadora ali. Teve, inclusive, que é usadíssima na mão de Deus. Pensa num vaso usado. Deus é amor, gente. Gente que ora, jejua, consagra. É tremendo. Não tem viagem perdida. Peguei as duas crianças e fomos no culto. Tá? Fomos no culto. Sim, senhor. E aí a gente foi lá no culto. Pra ouvir a voz de Deus. E aí, eu acho que é muito raro. Nunca é demais, né? Mas deve ter acontecido. Se eu fui 10 vezes, acho que uma vez Deus não falou comigo. É muito raro, entendeu? Aí ontem eu fui no culto e eu comecei a sentir um peso espiritual, uma guerra espiritual, um conflito espiritual. Porque essa porta que foi proposta, eu já passei por ela, ou por semelhantes, outra vez. E teve as partes boas, os prós, e teve os contras. E aí, nesse culto, dentro do culto, eu comecei a sentir todo o peso das partes do contra. Todo o peso, toda a guerra, toda a angústia, toda a aflição. No mesmo momento, em meia hora, acho que o peso de um ano na porta que eu tinha passado, que era semelhante, né? No passado veio sobre mim. E aí eu me dobrei no meio da igreja, sentou atrás de mim um grande homem de Deus, que ele vai pregar 7 quarta-feira ali agora também, um homem maravilhoso pregando, né? Ele ministra com os anjos, ele chama pelo nome as pessoas, é milagre, é maravilha, é demônio caído por terra, é coisa pra crente, né? Hoje em dia, a igreja atual, nem em Cristo crê mais, nem crê que Jesus vai voltar, se Jesus voltar, eles vão dizer é o demônio. Essa igreja dos dias atuais, misericórdia, né? Mas a igreja de Cristo mesmo é uma igreja como Cristo descreveu. Uma igreja poderosa espiritual. Então esse homem aí, dá Deus e amor, muita oração, muito jejum, muito clamor, muita busca em monte. O Néder, né? Tô falando do Néder. Néder é uma bênção de Deus. Sentou atrás de mim, um grande amigo meu. Sentou, e eu disse, Néder, me ajuda em oração aí, porque eu preciso sair daqui com uma direção de Deus. E ele disse, não, só dobra o joelho aí e vamos orar. E aí eu sentei, orei. O culto ficou todo pesado. O culto pesado. E eu tive que ir clamando. Eu comecei a sentir a presença de Deus, mas o culto lá estava pesado. Resumindo, terminou o culto, a mulher entregou todas as visões e revelações. Deus não falou nada comigo, nem um ponto.
Mas no banco, Deus dizia assim para mim, vinha aquele pensamento, né? Aquela iluminação. Em quem tu crê mais? Nos profetas que eu uso para falar contigo ou quando eu falo contigo direto? Aí eu dizia, né, pro Senhor, Senhor, eu creio quando o Senhor fala comigo, mas quando o Senhor usa pessoas de fora, isso acrescenta a minha fé, me fortalece muito mais. Então eu preciso sempre que o Senhor use outros para falar comigo. Aí o Senhor pegou e me deu vários sinais ali. Por acaso alguma vez já deixei você passar necessidade? Não. Por acaso eu já deixei você alguma vez ir parar em cima de uma cama de hospital? Não. Por acaso, e Deus começou a citar várias coisas ali. É que nem quando Deus veio e encontrou Jó, né? Acho que é no capítulo 38 lá, que Deus começa a fazer várias perguntas para Jó. Aleluia. E aí Deus começou a fazer várias perguntas para mim. Só que eu tô ali, né? Uma guerra espiritual. Tô discernindo para ver se é Deus ou para ver se é o meu eu. Terminou o culto, Deus não falou comigo. Por outra pessoa. Aí o que aconteceu? Eu fui lá na fila da frente, que eles fazem a oração final, a oração da fé, né? Aí eu fui lá na fila da frente e pedimos oração para essa mulher aí que é uma bênção de Deus. Ela orou pelo meu filho e ela disse assim, eu vejo um carro preto querendo sequestrar ele, né? Deus ama muito ele é vaso de Deus e o diabo quer fazer alguma coisa para tirar da fiação. Fica de olho nele. Então aí ficamos atentos com ele. Dá uma olhada lá no teu filho, na tua irmã, filho. Que ela não pode ficar muito sozinha não. Tem que vigiar. Tem que vigiar, né? O inimigo é pronto. Então já fiquei alerta já, né? Porque eu faço várias postagens nesse sentido, então tem que ficar atento. Agora minha mãe mandou mensagem. Tá, graças a Deus. E aí então, observe, gente, eu faço várias postagens nesse sentido. E na igreja, uma pessoa que não me conhece, viu acontecendo isso com meu filho, entendeu? Então estamos que nem um querubim, né? Estamos ligados. Né? Então o negócio é o seguinte, observe os sinais. Deus dando sinais. E aí, para concluir aqui, glória a Deus, eu vejo a nuvem de glória sobre nós aqui, uma presença muito boa. Ô glória. Depois que a glória de Deus moveu aqui, né? Deus moveu com tudo aqui, foi uma benção, mudou totalmente o ambiente, né? Até a testa, olha aqui, ó, ficou tudo engraxado aqui, que maravilha, né? Olha só que legal. Fomos até essa mulher para pedir oração, né? Essa parte que eu estava contando. E aí ela viu o meu filho sendo sequestrado e que Deus estava dando livramento para ele. Mesmo Deus dizendo, tem que ficar atento, né? Porque vai acontecer, Deus vai dar o livramento na hora. E aí então ela orou por mim, ela me entregou um manto. Só que eu não me lembro o que ela me entregou. Eu não me lembro, até agora não me lembro o que ela me entregou. E aí eu peguei e disse para ela assim, mas eu preciso que tu faça uma oração específica por mim. E ela disse, pode falar, Abraão. E eu disse assim, eu quero que você ore por uma porta que apareceu para mim aí. E eu não estou sentindo paz, era para mim estar sentindo alegria, pela lógica, né? Alegria, contentamento, felicidade, mas estou sentindo um peso todo contrário. Aí ela disse assim, quando tu começou a falar, a voz de Deus, eita glória. A voz, irmão. Uma coisa é a palavra, a outra coisa é a voz. A voz de Deus veio para mim. E o Senhor mandou te dizer, tu nem tinha começado a falar ainda, tu já abriu a boca, Deus já veio. A voz de Deus veio e disse assim, ó, eu vou falar com ele diretamente. Aleluia. Aí ele já falou. Olha essa, todo aquele sentimento, toda aquela sensação, todas aquelas lembranças proféticas, tudo aquilo ali era Deus falando para mim, tu lembra disso? Tu lembra disso? Tu lembra disso? Tu lembra disso, né? E o Senhor, é verdade, o Espírito Santo está me lembrando agora, que no momento que ele estava falando comigo no meio do culto, ele falou isso pra mim aqui, ó. O que ele falou? Ele falou assim, ó. Por acaso eu já te permiti passar por algum propósito, por algum tempo, por algum momento, por alguma fase, sem ter te preparado antes? Uau! Olha só. Esse cachorro aqui tá animado demais. O Senhor disse assim pra mim, por acaso eu já te permiti viver algo, ou passar por algo, sem ter te preparado antes? Sem ter te anunciado antes? Eu disse, não, Senhor, tudo tu anuncia antes, até os meus erros Deus anuncia antes. Deus anuncia tudo. Tudo ele anuncia antes. Né? Isaías 43, uma das bases também. Quando passares pelas águas, quando passares pelo rio, quando passares pelo fogo. Glória a Deus. Então observe aqui. Tudo Deus anuncia antes, para quem é interessado em ouvir a sua voz, amém? Glória a Deus. E o Senhor disse assim, por acaso eu te anunciei isso antes? Não. Então eu não tenho nada contigo nessa porta. Glória a Deus. E a mulher lá na frente, para confirmar, disse assim, Deus vai falar diretamente contigo.
Glória a Deus, irmão. Então, para te ver, né? E aí agora Deus também inspirou meu filho, né? Dizendo que não era para entrar na porta. Se eu entrasse na porta, eu ia me enfraquecer espiritualmente e acabar indo para o mundo. Olha só, uma coisa boa que ia gerar distanciamento do propósito, né? Então, para concluir aqui agora, né? Eu entrei em contato com o responsável lá da porta. E expliquei para ele, varão, eu não fui aí por causa disso. E ele disse, amém, muito obrigado. Porque ninguém entendeu, uma porta, entendeu, abençoada, mas ninguém entendeu. E ele disse, amém. Eu disse assim, ó, quem sabe no futuro próximo eu entro em contato com vocês, mas agora eu não conseguiria executar, né, me dedicar completamente aí, porque eu estou focado em outro propósito também. Amém, muito obrigado. O cara entendeu tudo, né? Que maravilha. Boa tarde, menina. Né? Então, que Deus abençoe a todos, irmãos, tá? Quem quiser pegar a reflexão, o pensamento, a ministração, meu Deus, os anjos cercaram a gente aqui, né? Foi algo maravilhoso. Eu não falo em anjo na minha igreja, lamento por ti, sinto muito por ti. Eu creio em Deus, creio em Jesus, creio em anjo, creio em Espírito Santo, creio em anjo, creio em homens usados por Deus, amém? Eu sou um crente até o tutano, amém? Que Deus abençoe a todos, dá a paz do Senhor para os irmãos, hein, irmão? Amém? Glória a Deus, né? O meu filho é uma benção, né, irmãos? Ele que tem me incentivado nesses dias, né? Insiste para ir no monte, insiste para estar perto. Eu fugi deles lá dentro, né? Verdade ou mentira, Manuel? Fala aí. Você não estava lá dentro? Daqui a pouco eles vieram tudo para perto aqui, porque eles gostam de estar na presença. O pai precisa falar isso aqui, meu filho, porque tem algumas pessoas que eles acham que eu fico te obrigando a estar perto. O pai te obriga para estar perto, assim? Tu gosta de estar perto ou não? Amém? Por que tá com essa cara desse bicão aí, benção? Reflexão. Tá refletindo? Sentiu a presença de Deus forte aqui também? Amém. Tu ama a presença de Deus ou não? Amém. Nós amamos a Deus, amém, irmãos? Então aqui, né, esse aqui é mais um ponto, né, irmãos, aleluia, essa parte aqui. Lembra quando Elias ele ficou rindo dos profetas de Baal, né? Eu também preciso rir de alguns profetas de Baal aí, né, irmão? Dá uma lidinha no print que eu coloquei no meu Facebook aí agora, amém? É de um processo que eu estou terminando aqui agora, e Deus anunciou antes. Dá uma lidinha no print que eu coloquei aí, e vê como é que está escrito, amém? Quero ver como é que você vai se virar agora, profeta de Baal, né? Falando mal pelas costas, fechando porta. Quero ver como é que você vai ficar agora, tá bom? Grande abraço, grande abraço, grande abraço. Shalom.